fico muito feliz pela alegria do reencontro aí de muitos depois dessa semana inteira, mas peço que os irmãos tomem os seus lugares para iniciarmos a nossa EBD, iniciarmos a nossa aula de hoje, que já é a 27ª aula do nosso curso de autoconfrontação, sendo que essa vai ser a segunda parte da lição número 13, a qual não teremos como terminar hoje, diferente das outras lições. Vamos precisar usar 3 domingos, o que vai calhar bem direitinho, porque aí vem a interrupção por causa do retiro, né? E aí quando retornarmos, já vamos para a lição número 14. Então vamos orar, meus irmãos, pedindo de Deus a sua graça sobre nós hoje, sua misericórdia e pedindo o seu Espírito para ouvirmos a sua voz através da sua palavra. Oremos. Deus querido, nós pedimos, Senhor, que Tu venhas capacitar a nossa manhã e o nosso tempo de estudo com a direção e a iluminação do Teu Espírito, para que possamos verdadeiramente sair daqui mexidos, confrontados e motivados à obediência pela Tua palavra, pela Tua voz. E precisamos, ó Deus, dessa ação do Teu Espírito, especialmente porque não ouviremos nada que no fundo já não saibamos, que textos que já ouvimos outras vezes, mas que precisam ser renovados de forma sobrenatural na nossa vida, para que possamos ter uma mudança de perspectiva diante, ó Deus, de tudo aquilo que a Tua palavra venha confrontar na nossa vida. Abençoa a nossa manhã, ó Deus. Novamente dado o Teu Espírito à Tua igreja. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Página 220. Nós estamos na lição 13, cujo tema é este aí, problemas interpessoais, a parte 2. Como já venho brincando ao falar com os irmãos várias vezes, nenhum homem sozinho numa ilha deserta com uma bola de vôlei conseguiu se acertar, né? Quanto mais nós, vivendo em comunidade, vivendo em família e etc. Então, essa manhã, se você não tem problemas interpessoais, fique à vontade, você pode ir embora, porque realmente é algo que faz, infelizmente, parte da nossa vida. Se você parar para lembrar, você não precisa nem ir logo no primeiro casal, mas se você passar um capítulozinho depois da queda, no capítulo 4, você já tem o primeiro problema interpessoal entre Caim e Abel, e que acaba muito mal, diga-se de passagem, né? Muito, muito mal mesmo. E é claro que nós estamos falando nesse nível de mal entre nós. Oxalá, porque não é possível algo assim, mas eu ainda acho, meus irmãos, que aí está 90% das questões de aconselhamento bíblico. 90%. São problemas com colegas de trabalho, com colegas de estudo, com cônjuge, com irmãos, com pais, com filhos, e aí por diante. É muito, muito difícil não passar uma vida inteira isento, incólume, sem ser afetado por isso daí. Meu avô era uma pessoa muito mansa. Quando eu lia sobre Moisés, que não havia varão mais manso e tal, eu sempre olhava para o meu avô. Meu pai costumava dizer que ele era mais de um cavaleiro, ele era uma dama, mas não no sentido que você está pensando, no sentido de que ele era muito, muito manso. E até ele eu vi perder a calma uma vez, enquanto uma reunião de família, dois meus tios, que eu nem lembro quais dois eram, estavam batendo boca na presença dele. Isso, viu, filhos, era profundamente desrespeitoso para a geração do meu avô, você bater boca na presença do seu pai. E aí foi a única vez que eu vi o meu avô
perder as estribeiras e do alto dos seus 1,60 m e alguma coisa, partir, segurar os 2 filhos assim, falar de uma maneira enérgica que a família inteira se calou. Ou seja, os problemas interpessoais afetaram até, na minha experiência, o homem mais manso que eu já conheci. A quem eu gostaria muito de ser mais imitador, mas esse maldito pecado é uma desgraça. A gente herda um monte de coisa, né? Mas não herda, às vezes, qualidades, né? Herda a herança adâmica, mas não herda, às vezes, as manifestações de graça na vida dos nossos pais e avós. Bem, vamos ler, meus irmãos, juntos o texto. Agora sim está na NVI, que inicia não a página 220, mas lá o começo da nossa lição. Ok? Vamos juntos? Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Esse texto, meus irmãos, tem muito a ver com o nosso assunto, porque grande parte dos problemas interpessoais está na comunicação, né? É aquele sorrisinho de canto de boca, aquele sarcasmo, aquela palavra mais ácida, que não transmite, como diz o texto, graça aos que ouvem, certo? E, meu amado, se você não é culpado disso daí, por favor, quero ser o seu discípulo, porque eu caio, tropeço, rebolo direto nisso aqui. Tiago nos adverte que quem não peca com a sua fala, com a sua comunicação, já ganhou 9/10 da luta. Aí é que está o nosso grande problema. É abrir nossa grande boca quando a gente deveria, e a gente vai ver isso um pouco em Provérbios, ficar calado. Tem um segundo texto na sua capa também, que é Filipenses 2, 3 e 4. Vamos lá? Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Esse é o texto que vem logo antes da kenosis, né, do texto sobre o esvaziamento de Cristo. É que, para ilustrar aquilo que ele está escrevendo, Paulo já dá o exemplo máximo, que é o Senhor Jesus, né, com quem o exemplo com o qual você não vai discutir. Ele, sendo Deus, não se apegou, não se agarrou ao seu direito de ser Deus do jeito que ele era, mas esvaziou-se a si mesmo, tomou forma de homem, de servo, e você conhece o texto, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, essas comparações, meus irmãos, com o que o Senhor fez, com o perdão dele, eles são um destrói-argumento. Porque eu sei que nós temos argumentos. Tá, eu perdi a cabeça, mas ele sempre tem um mais e a gente aponta o que o outro fez. Agora, deixa eu deixar bem claro. Ele, ela, eles, vós, não importa, fizeram. Este não é o ponto, porque isso também funciona para Deus. Ele nos perdoa apesar do que nós fazemos, do que nós somos, etc. Ele nos dá a 18ª chance, apesar. Então, se tem alguém que poderia dizer, eu parei de perdoar fulano, mas também ele, esse alguém é Deus. E ele não faz. Se tem alguém que teria esse argumento a seu favor, é o nosso Deus, e ele não usa, então, obviamente, não funciona para mim e para você. Irmãos, e eu sei o quanto eu quero usar esse argumento. O quanto eu quero me esconder atrás das atitudes dos outros, certo? É assim desde o Jardim do Éden. Bem, aí sim, na página 220, nós já começamos esses 2 primeiros parágrafos, vamos apenas lê-los. Nós estamos aonde? Restauração e disciplina. A sua resposta bíblica ao pecado de outro crente. A resposta não bíblica geralmente é orgulho, colocar-se acima da atitude do outro, como se não fizesse muitas vezes igual ou pior, fofoca, falta de perdão. Então a gente vai ver o contrário de tudo isso. Quando restauração e disciplina se fazem necessárias na vida de um crente, os princípios bíblicos precisam ser seguidos individualmente e também pela igreja como corpo de Cristo. O processo de restauração e disciplina deve ser praticado com muito amor e em oração diligente e fervorosa. O que nós devemos fazer? Responder ao pecado de um irmão em Cristo exige que você seja fiel em, primeiro, julgar a si mesmo biblicamente. É aquilo que eu falei. Eu não posso ser
completamente legal, no sentido de lei, ok? Com o pecado do outro, enquanto na verdade eu sou tolerante com o meu. Para o outro, pena capital. Para mim, uma tornozeleira eletrônica no máximo, de preferência que combine com a roupa. Não dá. Não pode ser assim. E eu sou assim. Nós somos de 2 pesos, 2 medidas. Então eu tenho que julgar a mim biblicamente primeiro. 2, perdoar de coração aquele que pecou. Já vimos isso na lição número 12. 3, repreender, admoestar em espírito de mansidão, para que ele possa ter oportunidade de se reconciliar com Deus e com os outros. Tudo isso aqui, meus irmãos, é extremamente diferente, é difícil. Tudo isso aqui, não se engane. Não vou ficar aqui dando uma aula para dizer assim, ei, um monte de coisa facinho para você fazer, agora vai lá e faz. Tudo isso aqui são exercícios de dependência de Deus. Senão, simplesmente não acontece na nossa vida. Simples assim. Bem, agora nós vamos caminhar, meus irmãos, isso nós já vimos semana passada, para a sequência, aonde, com essas setinhas aí, ele está mostrando a lógica da restauração e disciplina do tratamento do pecado do outro irmão, ok? Se o irmão em Cristo pecar, vá até ele em particular e repreenda-o, exponha diante dele o pecado, certo? Se ele se arrepender, você deve primeiro conceder pleno perdão de coração. 2, aconselhá-lo biblicamente para que ele possa se reconciliar com Deus e com outros. E 3, ajudá-lo a retomar a plena comunhão e ao serviço do corpo de Cristo, dentro daquilo que for biblicamente possível. Qual é a pegadinha aqui, meus irmãos? Então tá lá, eu vou repreender o Cédric porque ele tem o hábito de estacionar na vaga de idoso, né? Ele dá lá um miguezinho, como a gente chama no Rio de Janeiro, ninguém está vendo e tal. E eu passo, vejo 1, vejo 2, vejo 3, vejo 4. Então é um pecado bobo, né, social, mas eu, como meu irmão em Cristo, eu vou lá e converso com eles. Pois é, pastor, realmente às vezes é preguiça de procurar uma vaga, o senhor está certo, acabou. Só que se você olhar lá no topo da nossa lição, lá na primeira página, nós estamos falando de problemas interpessoais. Não é o problema dele com o negóciozinho lá que ele faz, às vezes grave ou não. O problema é aqui. É aí que essa mecânica, meus irmãos, se torna extremamente complexa. Porque é muito raro, preste atenção, em um problema interpessoal, você ser vítima. Totalmente vítima. É aí que trava a coisa. Porque eu vou tratar com o fulano, mas o fulano também tem queixas contra mim. E a gente fica nessa, aquele serrote de 2 lados, que um puxa para cá, outro puxa para lá. E detalhe, os dois estão cortando o tronco nos quais os dois estão em cima. Então, quando cair, vai cair os dois, o relacionamento, a amizade, e enfim. Então, é aí que isso se torna realmente muito mais complexo, ok? Vamos ler, meus irmãos, o texto de Mateus 18, 15. Aliás, antes dele, né? Provérbios 11, 14, 15, 22. Sem diretrizes a nação cai, o que a salva é ter muitos conselheiros. Kaique, aumenta esse microfone aqui, tá meio baixo aqui. Alô, som, alô. Ok, agora leia de novo, por favor. Sem diretrizes a nação cai, o que a salva é ter muitos conselheiros. 15, 22. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Agora Mateus 18, 15. Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. Já li o 16, por favor. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais 1 ou 2 outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Então, meus irmãos, você conhece esse texto. Como eu falei, a gente não vai aqui ouvir nada. Nossa, está na Bíblia esse Mateus 18, pastor? Nunca ouvi, por favor, né? A gente já pegou nessa igreja 10 vezes esse texto. O problema é praticar isso aqui, porque a gente não quer, né, o confronto, a gente não quer o desconforto daquela conversa, certo? Quando você vai ter que discutir a relação, eu não estou falando aqui de casal apenas, com qualquer pessoa, como é que você faz? Você está indo, onde você está indo tão alegre? Estou ali resolver um problema que eu tenho com a pessoa. Nunca é assim. A gente vai como se estivesse indo para o verdadeiro calvário, porque é chato, é desgastante, né?
Às vezes você diz assim, não, eu vou, nesses próximos 30 minutos eu vou resolver um problema com fulano. 30 minutos, leva 3 horas. E às vezes nem resolve. Por isso que o texto vai trazer, meus irmãos, instâncias de comportamento ou de procedimento, se você preferir, sobre como você deve fazer. Porque olha lá, se ele optar por não se arrepender, é o versículo 16, você deve, 1, continuar a julgar a si mesmo de modo bíblico. O que isso quer dizer? Já fiz a minha parte, já não está julgando de modo bíblico. Né? Ou como aquela pessoa disse para mim, pelo menos eu estou reconhecendo o meu erro. Quer dizer, ainda se elogia, né? Não, isso não é julgar a si mesmo biblicamente. 2, perdoar de coração. E 3, manter o espírito de mansidão. 4, voltar a ele com 1 ou 2 testemunhas, insistindo para que se arrependa. Você já parou para pensar, irmãos? Se nós de verdade praticássemos isso em todas as áreas da nossa vida, que diferença enorme isso produziria nos nossos relacionamentos? Pastor, mas em alguns casos não pode até atrapalhar o relacionamento no sentido das pessoas não quererem ser confrontadas e até não quererem mais nada conosco? Com certeza, é um risco. Mas esse risco não anula a ordem que o Senhor está nos dando em Mateus capítulo 18 e esse processo que Ele mesmo está aí descrevendo, ok? Bem, seguindo em frente, meus irmãos, depois de ir com 2 ou mais testemunhas, se ele se arrepender, você deve, claro, conceder pleno perdão de coração. 2, aconselhá-lo biblicamente para que ele possa se reconciliar com Deus e com os outros. E 3, ajudá-lo a retornar à plena comunhão e ao serviço do corpo de Cristo dentro daquilo que for biblicamente possível. Eu quero aproveitar isso aqui, meus irmãos, e destacar o seguinte. Olha só, uma das doutrinas mais reforçadas pela reforma é o sacerdócio universal de todos os crentes. Por quê? Porque na igreja romana, né, o clero dominava tudo. Dominava o serviço na igreja, dominava o acesso às escrituras, o acesso ao ensino, tudo. Se você não era um padre, um frade, um bispo, um arcebispo, etc., você é o povo, que não tinha acesso a coisa nenhuma, muito menos a Bíblia. Essa semana você ouviu sobre William Tyndale, que foi morto simplesmente com a acusação, traduzir a Bíblia para o inglês. Coisa grave, né? Pois é, porque isso ameaçava quem tinha o poder nas mãos, ok? Então, o sacerdócio universal dos crentes significa, eu quero reforçar isso aqui, porque alguns de nós vieram de igrejas que deram a marcha ré no que a reforma conquistou, aonde o pastor é visto como o ungido do Senhor, né? Lembra? Não toque no ungido do Senhor, não é verdade? Não é isso que se fala por aí? Talvez na igreja de onde você veio tinha esse tipo de coisa. Então, é importante nós destacarmos, meus irmãos, que não existe aos olhos do Senhor, aos olhos da palavra de Deus, tal divisão. O que existe são funções, mas não posições, porque são coisas distintas, ok? Enquanto muita igreja evangélica hoje coloca mais glamour sobre a posição pastoral, a Bíblia coloca mais a responsabilidade. Inclusive nós vamos passar por um texto, vocês vão chegar até hoje até ele hoje, lá em Hebreus 13, que fala que o pastor, o presbítero, vai dar contas a Deus do seu rebanho. Mas o meu ponto aqui, por que eu estou dando essa volta toda? É que nós temos a enorme tendência de achar que tais ensinos em Mateus 18 são para a liderança da igreja. Talvez na nossa igreja alguns ainda colocam um pouquinho mais espalhado. Não, isso aí é para os presbíteros. Outros espalham ainda mais. Não, isso aí é para o pastor, para os presbíteros e para os líderes de grupo de vida. Em última análise, as pessoas espalham no máximo até aqui. Para a liderança da igreja, mas também para aqueles crentes mais experientes. Claro que ele está se colocando fora disso. São os outros. Deixa eu deixar claro aqui, meu irmão, isso inclui você. Há algumas exceções? Talvez, em situações que sejam muito desconfortáveis, mas não sei, deixa eu explicar. Uma conhecida minha viu
determinado obreiro de determinada igreja entrar num motel com uma pessoa que ela claramente viu que não era sua esposa. E ela, como mulher, ficou numa posição muito difícil de ir lá conversar com ele. Então, o que ela fez? Ela falou para o esposo o que havia visto e ele foi falar. Pastor, mas aí não está fora do que exatamente o texto está dizendo? Mas existe mais princípios bíblicos que você pode colocar nisso que eu acabei de explicar, meus irmãos, que pode fazer compreender o marido é o cabeça da esposa. E a livrou ali, ou tomou a frente para ela não ficasse numa situação para confrontar um outro homem sobre algo extremamente vexatório. Eu nem lembro exatamente como é que transcorreu, como é que terminou essa história, mas o ponto aqui é que mesmo que você use algum tipo de auxílio, o processo, a dinâmica da confrontação precisa acontecer, certo? Se nós deixarmos e formos deixados em nossos pecados por medo, constrangimento de confrontação, certo? O pecado se espalha no nosso meio de uma tal maneira, meus irmãos, que isso seria a ruína de uma igreja local. A falta de confrontação bíblica, né, própria do pecado. Ok? Então, isso é para todas as pessoas. Aliás, não lemos aqui essa parte, né? Vamos lá. Lucas, aí separamos? Lucas 17, 3 e 4, Colossenses 4, 6. Tomem cuidado. Se o seu irmão pecar, repreendam. Se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. Colossenses 4:6. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Muito bem. Mas nem sempre as coisas vão como diz o figurino, né? Se o irmão em Cristo insistir em não se arrepender, você deve, 1, continuar a julgar a si mesmo de modo bíblico, 2, perdoar de coração, 3, manter os filhos de mansidão, aí nada muda, e 4, relatar a falta de arrependimento aos líderes da igreja, que serão responsáveis pelos passos finais no processo de restauração e disciplina. E aí o texto vai dizer o seguinte, irmãos, Mateus 18, 7, para entender o próximo parágrafo. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como um pagão ou publicano. Então, qual era a audiência de Jesus nesse texto? Todos eram judeus, ok? Então, Jesus, é muito importante, irmãos, quando você faz uma simples interpretação de texto, que a gente chama de maneira mais rebuscada de uma exegese, você lembrar a quem está sendo falado aquilo, porque muda completamente a interpretação. Então, o que é um pagão, o que é um publicano aos olhos do judeu do século I que está ouvindo Jesus? O pagão aqui é o gentio, que é a tradução de outras versões, né? O gentio, meus irmãos, infelizmente ele era visto como alguém muito ruim, em todos os sentidos, porque ele estava fora da aliança de Israel. O problema é que Israel não devia agir assim, ele devia ver o gentio como o alvo para trazê-lo para dentro da aliança. Mas ele chamava o gentio de cão, né? E eu não estou falando de cão do slop, bonitinho, né? Poodle, branquinho, fofinho. É um cão, é um vira-lata, é alguém sem valor, né? E o publicano, por outro lado, era um judeu cobrador de impostos. Cobrava do povo judeu, do seu próprio povo, e entregava para os romanos. Então perceba, meus irmãos, que Jesus usa duas expressões que eles entenderam que há aí uma ruptura de relacionamento. E aí, meus irmãos, que muitas igrejas patinam, não conseguem desenvolver uma disciplina que seja bíblica, justa e graciosa ao mesmo tempo. Ou cai muito para a justiça, ou cai muito para a graça, que na verdade não é nem justiça nem graça, são arremedos dos dois extremos. E nós vimos isso já na Bíblia, em 1 Coríntios capítulo 5, onde eles quiseram ser mais graciosos, mais amorosos que Deus, ao ponto de tolerar um jovem dentro da igreja que estava tendo relações com a sua madrasta. Praticamente todo comentarista não concorda que ali o marido de seu pai, a esposa de seu pai seja mãe, porque senão ele falaria a sua própria mãe, ele não usaria de um eufemismo, certo?
e que obviamente seria ainda algo muito mais bizarro, né, do que já era aquela situação. Então, ele não ouviu, você comunica à igreja. E aí, página seguinte, irmãos. Se ele se arrepender agora a nível de liderança confrontando, você deve, de novo, você dê pleno perdão, aconselhá-lo biblicamente para que ele possa se reconciliar com Deus e com outros e ajudá-lo a retomar a plena comunhão ao serviço do corpo de Cristo dentro daquilo que for biblicamente possível. Provérbios 17:9. Aquele que cobre uma ofensa promove amor, mas quem a lança em rosto separa bons amigos. A ideia do cobrir uma ofensa aqui, irmãos, não é panos quentes, certo? A ideia aqui é perdão, ok? A Bíblia nunca iria concordar com você de que você encobrisse alguma coisa. A ideia aqui é que você não está mais cobrando o outro pelo seu erro. Você está perdoando, por isso você não está jogando na cara, certo? Quem já fez isso aqui? Não precisa levantar a mão não, porque ia faltar mãos para serem levantadas, né? É um mecanismo errado de defesa que nós temos, certo? Então alguém vem nos confrontar, mas você também, e a gente acusa, porque não queremos, obviamente, responsabilizar-nos pelo que estamos sendo acusados. Por outro lado, desculpe, eu pulei aqui uma parte, né? Vamos lá. Se o irmão em Cristo insistir em não se arrepender, você deve continuar a julgar a si mesmo, de modo bíblico, perdoar de coração, manter o espírito de mansidão e agora, relatar a falta... Já pulei? Repetir, desculpa, irmãos. Bem que eu estou vendo que tem alguma coisa diferente da minha apostila aqui. Esse editor desses slides precisa ser demitido. Ok. Agora sim, meus irmãos, na parte de baixo ali, você não deve se associar ou comer com alguém que não se arrependa e persista abertamente no pecado. Você não deve ter comunhão com esta pessoa. Bem, o texto é um dos mais longos que nós destacamos, meus irmãos, mas esses são alguns dos pontos sobre a questão da disciplina onde nós temos dificuldade. Uma vez um rapaz me perguntou no Facebook, pastor, meu melhor amigo, acabou de ser disciplinado pela igreja, não aceitou a disciplina, saiu e está falando mal da igreja pela cidade toda. Aí eu averiguei, o que aconteceu? Ele está errado mesmo? Tal. Não, pastor, ele está mais errado que puleiro, está mais sujo que puleiro de galinheiro, está horrível. Tal. Tá, qual é a sua dúvida? Era essa daí. Então, irmãos, é algo difícil? É. Mas existe sabedoria naquilo que Deus está nos orientando aqui. A continuidade plena e sem nenhuma mudança de um relacionamento com alguém que está passando pela disciplina endossa o comportamento pecaminoso daquela pessoa. É complicado, eu sei, eu concordo com você. Vamos ler 2 textos aí, meus irmãos, 2 Tessalonicenses, aí, 1:14-15. Se alguém desobedecer ao que dizemos nessa carta, marquem-no e não se associem com ele, para que se sinta envergonhado. Contudo, não o considerem como inimigo, mas chamem a atenção dele como irmão. A ideia, inclusive, meus irmãos, do que boa parte do que Paulo está falando aqui é sobre o momento de comunhão da igreja. Por exemplo, essa questão de não comer com ele. Ele não está se referindo... A pessoa é seu familiar, aí tem um almoço da família. Você chega lá e está lá, aqui eu não fico, porque nada disso. Está se referindo, irmãos, porque os irmãos se reuniam muito para comer. Isso é uma característica do povo do Oriente Médio, certo? O comer junto, o partir o pão. Então a ideia é, há aquele momento de confraternização e tudo mais, o que eu faria? Eu não convidaria esta pessoa. O problema é que hoje nós estamos, meus irmãos, com a nossa mente tanto no politicamente correto, que o argumento que eu recebi sobre isso aqui, que a Bíblia está dizendo para fazer, é o seguinte: pastor, mas se nós chamarmos uma demonstração de amor, Deus não pode usar isso para quebrantar o coração dele? Segundo Deus, ele quer quebrantar o coração da pessoa pelo jeito contrário, em que ele possa sentir o peso e a dureza da disciplina que ele está passando. Então, meu irmão, o problema é que a gente tem que decidir. Ou a gente fica com o moderno ou fica com o vintage.
A gente fica com o modelo do 2019 ou com o modelo do primeiro século? Porque eu tenho para mim que Deus sabe mais sobre a natureza humana do que nós. Deixa eu contar uma historinha para vocês. O pastor Edson Naves, que já mencionei várias vezes, foi meu professor de escatologia, lá em São José dos Campos, ele contou essa história que aconteceu na igreja dele. Uma jovem da igreja foi confrontada porque estava começando um relacionamento com um amigo do trabalho. E o amigo não era cristão. Ela foi confrontada, foi aconselhada, isso e aquilo. Passado algum tempo, passou tudo aquilo ali que a gente viu aqui, viu? Não cedeu, não reconheceu e, para completar, apareceu na igreja com um anel de noivado. Significando que o relacionamento já estava rolando até muitos antes da igreja saber. Então ela foi excluída da igreja, foi disciplinada. A família dela ficou uma arara com o pastor. E ameaçou sair da igreja e tal, né? Falou que estava do lado da filha, etc, etc, etc. Bem, passado algum tempo, essa moça foi numa outra igreja, acabou, chegou em casa. Aí disse para a mãe, fui na igreja tal, muito boa, falei com o pastor fulano de tal, e contei para ele sobre o meu pecado, e ele falou que isso não tem problema nenhum, é muito radicalismo. Naquele momento, irmãos, a mãe, ouvindo que a filha deixou escapar, contei para ele o meu pecado, ela falou assim, filha, você contou o que para ele? A história conta que, naquele momento, aquela senhora botou a sombrinha debaixo do braço, botou a bolsa debaixo do outro e pum para a casa do pastor para pedir perdão ao seu pastor. Naquele momento, ela percebeu que a filha sabia que estava pecando, mas queria fazer assim mesmo e encontrou alguém que endossasse aquilo que ela estava fazendo. Passado algum tempo, aquela jovem sentiu a palavra de Deus sendo vivida por aquela igreja em que ela foi, sim, cortada de diversos laços de relacionamento pela juventude da igreja, pelas pessoas da igreja. Veja bem, ninguém passava por ela na rua, meus irmãos, é aí que está o problema. O pessoal acha que ele está falando que você deve jogar tomate podre, né? Ou então, quando passar na rua assim, você, imunda, né? Quando fazia para os leprosos, ninguém está falando nada disso. Encontrava no mercado, tudo bem, minha querida, como é que você está? Pois ela percebeu que ninguém a chamava, tudo bem, minha irmã? Tudo bem, minha jovem? Tudo bem, minha querida? Como é que você está? E tal, manda um abraço para sua mãe. A gente continua sendo gente, ninguém ficou sem educação. Mas a perda da comunhão com aquela comunidade foi o que Deus usou para trazer essa jovem de volta. Sabe qual é o meu problema, meus irmãos? Essa é praticamente a única história que eu conheço para contar para vocês. Porque a maioria das vezes, a coisa continuou como se nada tivesse acontecido. Na igreja que eu cresci era assim. O camarada aprontava qualquer coisa, saía falando mal da igreja e era como se nada tivesse acontecido. Você via lá os jovens da igreja indo para a praia, lá estava ele no meio. Foi chamado. Os jovens da igreja estavam saindo para comer uma pizza, lá estava ele no meio. E detalhe, e quando falava mal da igreja, ou reclamava da sua situação com ironia, todo mundo ficava calado. É aí que eu digo, meus irmãos, às vezes nós não temos nem um apreço pela verdade. E sacrificamos a verdade por um amor tosco pelas pessoas. Bem, como eu não posso fazer outra coisa a não ser ensinar o que a palavra de Deus diz, olha lá. Segundo lugar, você deve se apartar de cessar a comunhão com alguém que não se arrependa e continue a viver uma vida indisciplinada e marcada pela desobediência voluntária à palavra de Deus. Você deve observá-lo atentamente e admoestá-lo como irmão e não como inimigo. Admoestar significa deve chamá-lo à responsabilidade, ao arrependimento, né? Sempre que houver a possibilidade. Continuando, caso aquele que não se arrependeu seja faccioso, crie divisões no corpo, você deve rejeitá-lo, evitá-lo, interromper a comunhão com ele, após admoestá-lo por 2 vezes, pois ele por si mesmo está condenado.
Se o irmão que não se arrependeu pertence à liderança da igreja e persiste em pecado, ele deve ser repreendido na igreja, na presença de todos os crentes, para que os demais temam o pecado. Certo? Os textos estão aí. Vamos lá para Tito 3. Nós já lemos isso? Já? Não? Então, Tito 3, 10 e 11. Quanto àquele que provoca divisões, advirta-o uma primeira e uma segunda vez. Depois disso, rejeite-o. Você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado, por si mesmo está condenada. Irmãos, isso é muito sério numa igreja local. O mais triste é que geralmente as pessoas criam divisões pelas coisas mais bestas que se existem. Eu não concordei que pintou essa pilastra de chocolate porque eu estava de dieta e atrapalhou minha dieta. Aí cria um problema sério. Aí começa a falar da liderança ou do administrador, de quem quer que seja que tomou essa decisão. Com 38 anos de vida cristã, eu já vi de tudo. Agora, também tem as pessoas que colocam divisão por causa de opiniões das questões espirituais também. E geralmente sem conseguir sustentar biblicamente a sua discórdia ou discordância, daquilo que foi, daquela decisão que foi tomada. Então deixa eu deixar bem claro aqui, meus irmãos. Veja bem, há 11 anos atrás nós passamos por um momento muito difícil, em que a maioria esmagadora aqui não estava presente, né? Em que, isso não é segredo, já contei para quase todo mundo que já chegou na igreja, a nossa igreja quase acabou. E o fundo disso aí foi exatamente esse disse-me-disse que começou nos bastidores, esse alguém prestou ouvido ao outro, em questões variadas, e muitas das quais não eram nem sequer da conta das pessoas que estavam falando. Isso foi se espalhando literalmente, irmãos, para usar uma ótima expressão, como um câncer. Ao ponto que já havia se convocado uma reunião, e como eu falei, quase foi a bancarrota de uma igreja que só tinha 3, 4 anos. Bem, gato escaldado. Então eu já tenho avisado em outras ocasiões que a liderança da igreja isso não é de hoje, não vai mais tolerar. Isso não significa, meu irmão, cerceamento de opinião, censura, não tem nada a ver com isso. Pastor, eu acho que a gente devia pintar a igreja de outra cor, acho que devia fazer isso, fazer aquilo. A sua opinião vai ser ouvida, vai ser levada à liderança. Olha, alguém sugeriu para pintar a igreja de roxo com bolinhas amarelas, ele gostava, chama atenção para o pessoal que está passando. Se você for voto vencido na liderança, não vai passar e acabou. O ponto aqui, meus irmãos, é que a gente tem que aprender, a maioria de nós, nossa igreja, somos adultos, a ouvir não. O que mais é interessante, meus irmãos, é que boa parte das celeumas que acontecem nas igrejas são de pessoas que aceitam todos os nãos no seu trabalho, na sua escola, mas quando chega aqui a Nossa Senhora da Democracia, conhece a padroeira? É colocada de tal maneira que todo mundo tem que ter uma opinião, inclusive sobre coisas espirituais. E aí realmente complica. Então essa facção e dissensão, meus irmãos, é algo diabólico. É algo realmente diabólico. Que Satanás usa para dividir e conquistar, para emprestar a sabedoria do chinês. É a coisa mais velha do mundo, está em Gênesis capítulo 3. Ele dividiu o acordo que havia entre Deus e o homem. E aí você sabe o resto da história. Outro texto, meus irmãos, que temos aí destacado, 1 Timóteo, né? Não aceite acusação contra um presbítero, se não for apoiada por 2 ou 3 testemunhas. Os que pecarem deverão ser repreendidos em público, para que os demais também temam. Eu o exorto solenemente diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, a que procure observar essas instruções sem parcialidade, e não faça nada por favoritismo. Então, meus irmãos, algo muito sério também, obviamente o caso pelo menos de 4 pessoas nesta igreja, é quando a acusação envolve alguém que está na liderança da igreja. O grande problema, meus irmãos, é quando isso não é levado adiante, quando isso não é averiguado. Agora, qual é o problema também paralelo que tem? É quando a acusação, entre aspas, é algo de opinião pessoal. Então, desculpe dar um exemplo aqui pessoal, mas, por exemplo,
Há muito tempo atrás, alguém me acusou de comprar rodas para o meu carro, enquanto a minha casa não tinha forro e o meu filho caçula era alérgico ao mosquito. Entendeu? Sabe qual é a refutação que eu tenho para uma acusação dessa? Vá cuidar da sua vida. Isso foi em reunião da igreja. Adote um gato que tem 7 vidas e cuide das outras 7 dele. Porque o problema, meus irmãos, dessa acusação, que poderia inclusive ser um conselho, mas foi uma acusação, é que a roda eu tinha comprado quase um ano antes de mudar para casa, que não tinha forro, que tinha muito pernilongo, muito mosquito, e o meu filho estava... A pessoa não teve, se deu trabalho nem de consultar o cronograma dela, a cronologia, antes de fazer a acusação. Agora, se eu quisesse botar a roda esportiva, rebaixar, botar aquele negócio, o carro sobe e desce no meu carro, o problema é meu. Agora, o Cédric podia chegar para mim, pastor, isso é um uso sábio do seu dinheiro? Eu poderia ouvir o meu irmão. Mas a pessoa queria ameaçar o meu pastorado, porque eu comprei rodas para o meu carro. Por outro lado, um colega aqui na nossa cidade foi surpreendido e ele deu... Não, ele não deu azar não, meus irmãos, ele deu muita sorte. Quando Deus nos faz nosso pecado ser trazido à luz, isso não é azar, isso é sorte. Ele foi visto numa situação de pecado por 2 das senhoras mais bem conceituadas da nossa denominação aqui na cidade. Então já tinha as 2 testemunhas lá desde o começo. E o processo de disciplina seguiu. Tivemos que reunir com esse colega e dizer, olha, irmã fulana, irmã Beltrana, viram você neste dia, nesse horário, com essa pessoa, assim, assim, assim. Igreja do Senhor não varre para baixo do tapete absolutamente nada. Apenas, o texto que nós lemos, dá as regras, né, de como as coisas devem acontecer. Manhãzinha leve nossa, né? Acho que eu devia ter deixado essa aula para um dos outros 3. Vamos lá. Se ele se arrepender... Será que eu estou de novo... Tá certo agora, né? É porque, irmãos, eu estou esperando o meu óculos ficar pronto. E como os irmãos estão vendo, esse novo modelo que veio de Paris, é muito ruim de ficar colocando, então. Eu estou lendo no computador que a fonte é maior. Essa minha apostila veio com uma fonte menor do que a de vocês. Se ele se arrepender, você e todos os outros que participam do processo de disciplina e restauração devem conceder pleno perdão, aconselhá-lo biblicamente para que ele possa se reconciliar com Deus e com os outros, confortá-lo e reafirmar o amor para com ele e ajudá-lo a retornar à plena comunhão e ao serviço do corpo de Cristo dentro daquilo que for biblicamente possível. Tudo isso aqui, meus irmãos, graças a Deus, já aconteceu na nossa igreja. Nós já tivemos pessoas que vieram, né, tratar o seu pecado, aceitaram a admoestação, se retrataram para com a igreja e hoje está tudo bem, graças a Deus, tudo restaurado, porque fizeram aquilo que a palavra de Deus orienta e a igreja também. Se ele optar por não se arrepender depois de terem aplicado o processo de disciplina e restauração com fidelidade e em oração, ele deve ser visto como alguém que não pertence à família de Deus. Muito bem. Oi. Pergunta, então pega o microfone, por favor. Eu queria saber que a palavra de Deus, ou como é que a gente pensa, quando é que uma situação de um irmão deve ser trazida à igreja, publicamente. Eu sei que, por exemplo, a pessoa está em pecado e ela não se arrepende, vai ser trazido, a liderança vai dizer, irmãos, esse irmão aqui está fazendo isso e isso foi desligado no hall de membros da igreja, entendeu? Mas caso a pessoa, mesmo que ela se arrependa e veja... Quando é que o arrependimento dela deve ser público, assim, entendeu? Colocar diante da igreja. Tá, então na verdade você está se referindo quando que um pecado deve ser tratado publicamente e quando que não, certo? É a nossa convicção pessoal e o modus operandi desta igreja
que pecados públicos são tratados publicamente. Se algo pode ser tratado, não é varrido para o tapete, não. Vai ser confrontado, vai ser resolvido, vai haver restituição. Mas isso é conhecido por um número muito reduzido de pessoas, isso é tratado entre esse número muito reduzido de pessoas. Então, por exemplo, o João estava com um problema de dificuldade financeira e deu um desfalque lá no trabalho dele, certo? E aí Deus convenceu o seu coração, ou alguém o confrontou, e aí ele quer consertar isso aí. A gente volta com o João, reúne com o chefe dele, olha, eu sou pastor, ou irmão, amigo do João, ele pediu a minha presença aqui porque ele quer tratar uma coisa com o Senhor. Aí ele fala o que fez, pede perdão, pergunta se seria possível ele permanecer no emprego e fazer um plano para ele restituir aquele dinheiro, e ali se resolve a coisa, certo? Inclusive ele pode sair dali demitido. Não, eu vou lhe dar suas contas e vou descontar o que você tirou do seu acerto, né, de rescisão de contrato. Enfim, essa é uma questão que eu tenho tratado assim, há décadas tenho tratado assim. E há outras, inclusive, uma que teremos que tratar que não tem como ser, porque é público, né, notório, e a pessoa precisa tratar junto à igreja aquilo ali. Ok? Diga. Vou aproveitar para fazer outra pergunta também. Quando que a gente sabe que tem que ir para a disciplina, né? Os pecados e tudo mais, mas a gente sempre percebe que os pecados relacionados à área sexual, ou até mesmo fraude financeira, que alguém venha cair envolvido com algum esquema aí, são disciplinados, mas outros pecados não são, né? Disciplinados da forma toda bonitinha, que a igreja exclui, se a pessoa não se arrepende e tudo mais. Quando que qual é os pecados como é que é feita essa divisão entre os pecados, né? Aqueles que têm impacto social, eles são disciplinados, ou aqueles que não são, é a pessoa que, por exemplo, continua sendo fofoqueira e vai viver morrendo sendo fofoqueira e não vai ser disciplinada. É porque eu sempre percebo isso, né? Que essa dificuldade que eu tenho de enxergar qual é o pecado que é para ser levado para a disciplina e qual é o pecado que não é. É o que vai causar impacto, é o que não vai causar? Eu particularmente discordo que os pecados não sejam levados. Eu diria assim, há igrejas que não levam, certo? Mas eu já tratei de fofoca, da mesma maneira que trataria adultério. Não tem diferença nenhuma. O que aconteceu é que a pessoa veio a se arrepender. Ela reconheceu que, inclusive, ela via aquele hábito como uma coisa inocente. Eu falei, não, meu irmão, não pode ser inocente se você está denegrindo e prejudicando a vida de alguém pelos seus comentários. E detalhe, comentários que, via de regra, não são verdadeiros, são sua opinião sobre a pessoa, mas que você não foi averiguar. Enfim, é o famoso língua grande, né, que fala e não pensa no que está falando. Então, eu concordo, pode ser uma coisa que aconteça em muitas igrejas. Porém, você há de concordar que se você tem um irmão que tem o hábito sempre de, sei lá, ele tem nem como dizer, uma maniazinha, né, de sempre pegar uma uvinha lá no supermercado, né, pegar uma balinha de uma coisa aberta, você sabe disso. Mas não vejo nenhum problema e tal. Eu acho que você deve conversar, você deve tratar a pessoa. Agora, querer comparar isso ao camarada que está na lista da Odebrecht e é da sua igreja, eu acho complicado, né? Eu acho que há diferença por causa do impacto que isso provoca na vida das pessoas, como você deve tratar um pecado ou outro, ok? Então, como que isso afeta a comunidade? Como que isso afeta a sociedade? Como que isso afeta a sua família? São todos fatores que a gente leva em consideração para aumentar ou não a seriedade. Eu falei aumentar ou não a seriedade com que você enxerga aquele pecado. Não falei deixar de tratar. Né? Você vai confrontar a pessoa, você vai chamá-la também, né, a atenção sobre aquilo que ele está procedendo, mas vai variar como você vai resolver isso daí. Da mesma maneira que varia o arrependimento ou não. Certo? Se há arrependimento, encerrou o processo ali, como a própria Bíblia já acabou de nos dizer. Mas se não há arrependimento, e se há até certa vaidade por aquilo, né, que a pessoa faz, certo orgulho pelo aquilo que ela faz, ela tem que ser confrontada e seguir todo o processo
até o final. Pastor, aproveitando só mais uma pergunta. Por exemplo, a gente leu vários textos bíblicos falando sobre a questão que nós temos que perdoar quantas vezes for necessário. Mas no caso, assim, a pessoa é confrontada da maneira como a Bíblia ensina, no individual. Ela fala que se arrepende, chora, e ela volta a cometer a mesma coisa. Aí você vai lá com ela novamente, confronta, e isso continua acontecendo um ciclo que não tem fim. Ela chora, diz que se arrepende e volta a fazer novamente. Qual é o ponto, o crivo que a gente tem que ter em relação assim, agora eu vou falar com a liderança da igreja porque isso é algo que ela não quer tratar. Diz que se arrepende, não é verdadeiro porque a atitude não muda. Como funciona isso? Eu pensei que você ia perguntar se devia continuar perdoando. Não, isso aí, a reincidência para mim já é uma prova de que precisa seguir para a próxima instância. Porque a reincidência, especialmente se ela é repetida, meio redundante aqui, ela aponta para, na verdade, a ausência de arrependimento. Certo? Então, há necessidade para que você está aumentando a gravidade para a pessoa compreender, porque agora você está indo lá, você e fulano, como a Bíblia acabou de dizer, certo? Viemos conversar com você, porque aconteceu isso e tal, e você está trazendo. Que é o caso, muitas vezes, que as pessoas fazem, quando é um problema de família, chamando ou o irmão mais experiente na fé, ou até mesmo o pastor, aí o pastor está sendo chamado não como leve para a igreja, né? Mas como a segunda testemunha para dizer, olha, já tenho tentado resolver isso com meu esposo, com a minha esposa, com meu filho, com meu pai e tal, e não consigo, então eu queria pedir a sua ajuda, ou também de outro irmão mais experiente na fé. Então você tem que seguir, porque você há de se perceber que a pessoa, ela precisa quase de ajuda mesmo, para se livrar desse pecado, se livrar dessa situação. Eu tenho acompanhado um programa que fala sobre a JA, né, a NA e etc., né? Alcoólicos Anônimos, Jogadores Anônimos, qual é outro? Narcóticos Anônimos, etc. Irmãos, eu vejo uma similaridade do pecado recorrente com o vício, que é algo impressionante. E, de novo, a gente já vai para aquela coluna lá do adultério, né, etc, etc. Veja bem. Se você é impaciente, é pecado ou não? Amém ou não amém? Amém. E você é impaciente há uma década, você não acha que você precisa de ajuda nisso aí? Alguma coisa está muito errada. A impaciência, meus irmãos, ela tem a ver com orgulho. O meu tempo, a minha atenção é muito mais importante que a sua. Então eu sou impaciente. Então, eu preciso tratar isso aí como um pecado. Agora, quando isso começa a afetar os outros, eu preciso que alguém venha e dizer assim, olha, a gente tem percebido que você tem destratado as pessoas, que você responde, né, de maneira meio atravessada a todo momento. Então, há um equilíbrio de forças aqui, meus irmãos. Pesos e... Como é que se chama a minha expressão? Checks and balances. É peso? Não. É uma expressão jurídica que diz... Peso e contrapeso, pronto. Há peso e contrapeso aqui em que é claro que eu devo ministrar graça à vida de qualquer pessoa, a mais grosseira que seja, ok? Então também ficar o rei do milindre, que toda vez que alguém, né, eu cheguei aqui na igreja, dei bom dia, o irmão está meio atravessado com o mundo inteiro, não responde, e aí eu já me mordo de dores. Não, nós não temos direito a isso. Nossa obrigação é ministrar graça sempre. Mesmo ministrando graça, eu posso chegar ao irmão e dizer assim, meu irmão, o que está acontecendo? Posso ajudar com alguma coisa? O que está acontecendo com a sua vida e tal? Aí ele responde isso, está tudo bem. Ele dá outra, né, tramontinada na minha cara assim. Querido, você não quer viver assim? Não vive em igreja. Aliás, não vive em comunidade, né? Mas vamos falar de igreja. Porque vem com o pacote, vem junto. De não vivermos isolados uns dos outros. Mas é necessário que a gente veja esse problema que a pessoa tem como pecado e possa ser tratado como tal para que ela possa vir, eventualmente ser ajudada. Ok? Muito bem. Seguindo aí, meus irmãos, próximo parágrafo. Se ele se arrepender, você e todos os demais participantes do processo de disciplina e restauração devem
Aí é a mesma coisa, né? Conceder pleno perdão de coração, aconselhá-lo biblicamente para que ele possa se conciliar com Deus e com outros, confortá-lo e reafirmar o amor para com ele, ajudá-lo a retornar à plena comunhão e ao serviço no corpo de Cristo, dentro daquilo que for biblicamente possível. O processo vai sempre se repetir se houver arrependimento. Agora, se ele não se arrepender, certo? Aí é que a coisa fica difícil. Não se arrependeu, compareceu ao lugar onde os crentes estão reunidos, cultos, estudo bíblico, etc. Depois de ter sido oficialmente excluído da comunhão com a igreja, os demais devem insistir em lhe comunicar a necessidade de arrependimento. Esta é a única mensagem apropriada a esta pessoa, visto que ela está fora da comunhão dos crentes. Eu tenho o hábito, meus irmãos, inclusive, de que quando alguém chega aqui na igreja, eu quero saber quais são as circunstâncias que essa pessoa saiu da outra igreja. Todo mundo pode mudar de igreja, daqui para lá, de lá para cá. A questão é, saiu em rebeldia, saiu até disciplinado, ok? Não terá membresia aqui enquanto a pessoa não voltar e se consertar com a outra igreja. Frequentar é outra história, né? Frequentar, diz até o provérbio, por que o cachorro entrou na igreja? Porque a porta estava aberta. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Estou falando sobre membresia, sobre participar realmente ativamente da vida da igreja. Por quê? Se saiu de lá com problema, vai dar problema aqui também. Fora o fato de que, biblicamente, ele ainda está com a comunhão interrompida com o corpo de Cristo, porque o corpo de Cristo não é só isso aqui. Então tem que voltar. É claro que a gente vai avaliar, meus irmãos, se a disciplina foi justa. Porque, por exemplo, teve um caso, não daqui, né, em que a pessoa mudou de igreja porque o pastor a disciplinou, certo? Porque ela estava questionando, perguntando, pastor, mas tal doutrina está certa? A Bíblia diz, você é rebelde. Né? Obviamente a igreja não é pentecostal, né, irmão? Você falou da Bíblia, você é rebelde. E aí, obviamente, eu falei que essa disciplina não vale de coisa alguma, porque a pessoa vai ser disciplinada porque está perguntando sobre a verdade, ok? Que pastor é esse que não aceita ser interrogado, questionado, tirarem dúvidas, o que quer que seja sobre aquilo que ensina? Mas acontece de forma mais comum do que você pensaria. Muito bem. Está acabando nossas setas aí, irmãos. Você demonstra amor bíblico quando dá passos em direção à restaurar o irmão em Cristo, surpreendido em pecado. Isso não apenas encoraja o crente que caiu em pecado a voltar ao seu primeiro amor por Jesus Cristo, mas também dá aos demais envolvidos no processo de restauração oportunidade contínua para examinar a profundidade do seu amor pelo Senhor. Vamos lá, João 14:15. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E Apocalipse 2, 4 e 5. Contra você, porém, tenho isto. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. A questão aqui, meus irmãos, é que o processo de disciplina, ele também deve servir para, mesmo que eu não esteja do lado disciplinado, ele deve servir para meu quebrantamento. Então, a gente vai ter a oportunidade de vivenciar isso logo, mas toda vez que eu passo por um processo de disciplina, eu me refiro que a igreja passa por um processo de disciplina, aquilo deve produzir em mim, meus irmãos, humildade e não qualquer outro tipo de coisa. A ideia não é alguém, né, ou a igreja, no lugar elevado, apontando o dedo para aquele pobre que está lá, né, quase cavando um buraco no chão. A ideia não é essa, de maneira alguma. Quando nós somos surpreendidos, meus irmãos, pela disciplina, o que deve acontecer na nossa vida é, Senhor, poderia ser eu. Eu fico muito feliz, meus irmãos, quando no grupo de pastores que eu participo, a gente sabe, infelizmente, de algum colega que caiu em alguma situação, o que quer que seja. Às vezes, não é nem tão colega assim, porque é de alguns grupos estranhos, mas aquilo causa, porque a sociedade não faz diferença, causa escândalo para o Evangelho. Então, a nossa atitude, pelo menos é que eu tenho visto nesse grupo, sempre é de dizer, Senhor, tem misericórdia de mim. Porque quer ele pregue certo, quer pregue errado. Se caiu, certo? Isso pode acontecer com absolutamente qualquer pessoa. O meu ponto aqui, meus irmãos, é que o processo de disciplina é um processo que afeta a igreja toda. Claro, afeta aquela ou aquelas pessoas sendo disciplinadas de maneira bem diferente, mas vai e deve
afetar todo mundo. Nós estamos vendo, irmãos, diretrizes, o processo de restauração e disciplina. Primeiro passo, o primeiro ponto. Passos iniciais para a restauração de um irmão que pecou. Letra A. Lembre-se de que o processo bíblico de restauração é para os irmãos em Cristo que pecaram transgredindo diretamente a palavra de Deus. O processo de restauração e disciplina não deve ser usado para repreender aqueles que têm preferências ou opiniões diferentes das suas. Lembra que eu falei? Em questões de preferência e opiniões, a palavra de Deus nos instrui a considerar os outros superiores a si mesmos. Então, por exemplo, você viu, como exemplo que eu dei, o irmão em Cristo, na sua opinião, usando os seus bens de uma maneira errada, até mundana, no sentido de materialista, etc. Chama o irmão. Talvez ele precise da ajuda de fazer uma planilha de custos. Talvez ele não sabe que, em vez de gastar dessa maneira, ele vai melhorar o dinheiro dele de outra maneira. Isso é bom, irmãos, na comunidade da fé. E nós ajudarmos uns aos outros. Eu me lembro quando eu era garoto, eu fui ajudado. Eu era garoto, né? Tinha 13, 14 anos. E um pastor me perguntou, se você pudesse, tem dinheiro, qual carro você compraria? Eu nem pestanejei, uma Ferrari. Mas estava na ponta, já tinha caído a língua. Já nem dúvida. Certo? E aí ele falou assim, ótima escolha. Qual cor? Vermelha. Isso é óbvio ululante. Lembre-se, eu tinha 13, 14 anos. Só que aí ele veio com a seguinte pergunta. Você deveria? Veja bem, a pergunta inicial é, você tendo dinheiro, certo? Um tio rico morreu, me deixou 500 milhões, eu tenho dinheiro. Para dar 1 milhão numa Ferrari, não tem problema, não vai fazer falta. Já dei 50 milhões de dízimo, viu? Já estava preocupado, né? Já tudo certinho. O ponto não é se eu estava entrando em dívida. Aí ele perguntou, você deveria? O que ele estava falando aqui, meus irmãos? Sobre valores eternos, sobre coisas materiais. É legítimo um cristão gastar um valor alto em algo que perde valor logo, enquanto ele poderia investir em outras coisas? Agora veja bem, isso é uma questão de escolha pessoal. Isso é uma questão de administração dos seus bens, de como você administra ou não. Então, o aconselhamento bíblico nem sempre vai tratar de pecado. Vai ajudar as pessoas nas suas escolhas também. Mas a grande questão é pecado? Não. Então você não vai começar um processo de disciplina por causa disso. Deu para entender, meus irmãos, o que eu quero dizer aqui? Certo? Então o camarada chega aqui com um moicano, certo? Fez um moicano, raspou tudo, que é ao contrário de mim, né? Chega com um moicano. Não é pecado. É ridículo, mas não é pecado. Eu vou chegar para o irmão, olha, vai ter uma reunião com a equipe ministerial, porque... Eu estou falando porque tem igrejas que vão disciplinar esse jovem. Pastor, o senhor ia aceitar um jovem na sua igreja com moicano, ainda pintado de azul? Meu irmão, cada um quer ser ridículo, seja do jeito que você quer ser ridículo, não tem problema nenhum. Eu já estou dizendo que é ridículo, certo? E detalhe, aguente que você vai ser zoado. Não tem que aceitar o irmão como ele é. Ele tem que aceitar a zoação dos outros também, para um papelão desse. A pessoa, ei, Leandro, você chegar aqui, né, de moicano e tal, o Ked não vai largar do teu pé. Eu tenho certeza absoluta. Né? Enfim, então é uma questão, meus irmãos, de opinião. E muitas vezes nós vamos ter pessoas que vão tomar decisões que a gente, rapaz, o que deu no fulano? O que deu na cabeça dele fazer tal e tal coisa? Tá? Opinião é algo diferente de pecado. Letra B. Você, como os demais crentes, está apto, preste atenção, para admoestar, se empolguei aqui no gatilho, repreender, aconselhar, instruir outros membros do corpo de Cristo, inclusive líderes, que caiam em pecado. Lembre-se de que a sua suficiência vem de Deus. O Espírito de Deus e a sua palavra fornecem recursos suficientes para que você responda obedientemente nesta área da sua vida espiritual, à semelhança dos demais. É aquilo que eu falei há algum tempo atrás, que o confronto não é restrito a líderes, pastores, etc. Romanos 15, 14. Meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios da bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar uns aos outros.
E ele está falando com quem, meus irmãos? Toda a congregação. Vocês estão plenamente capazes para aconselhar uns aos outros. Inclusive, esse é o versículo base do aconselhamento bíblico, aconselhamento noutético, ou seja, aconselhamento que vem da palavra de Deus para cada pessoa do corpo de Cristo e através de cada pessoa do corpo de Cristo. Não é restrita a uma casta supostamente superior. Letra C, meus irmãos. Para admoestar um crente que está em pecado, deixa eu ler aqui, para mim demora um pouquinho mais para vocês. Um crente que está em pecado, você deve usar apenas a palavra de Deus e não o seu bom senso ou sabedoria de alguém mais. Esforçando-se obedientemente para restaurar o irmão que caiu, você deve, número 1, em conversa particular. Está na ordem inversa, mas vamos lá. Em conversa particular, apontar os pecados que ele precisa abandonar, despojar-se, e indicar as passagens da palavra de Deus que identificam aquela maneira de agir como pecado. E, número 2, estar pronto para lhe ensinar o plano de Deus para a restauração, envolvendo o arrependimento, a confissão, a reconciliação, a volta a um estilo de vida agradável ao Senhor, ou seja, revestir-se. Com frequência, a esta altura, faz-se necessário o aconselhamento bíblico por parte de um crente maduro, que possa ajudar na completa restauração do irmão em Cristo que caiu. E aí ele sugere que você faça uma revisão das lições 5 e 8 que tratam de mudança bíblica. O ponto aqui, meus irmãos, principal é a instrumentalidade que toda a igreja deve ter. Agora preste atenção, aí é que é bom, aí que é legal demais a igreja. Lá tem aquele irmão que veio do mundo e ele era tal coisa. Ele tinha problema com essa área. E aí você está aqui, você está numa situação de confrontação em que este irmão tem problema na mesma área que aquele outro. Aí é que você pode trazer aquele irmão, com a permissão, é claro, de quem está sendo aconselhado, porque ele tem essa experiência. Já usamos isso aqui nesta igreja. Não quero mencionar, para ninguém ficar sendo exposto aí, mas o problema desse novo convertido, ou novo chegado na igreja, já foi problema na vida de outra pessoa e venceu. O que diz 2 Coríntios capítulo 1? Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus de toda consolação, porque é com a consolação que Ele nos consola, nós vamos consolar outros. Eu estou parafraseando. Então, por que Deus, meus irmãos, opera a mudança na nossa vida? Para que sejamos instrumento da vida de outros também. Não para aqui. Porque naquilo que você está lutando hoje, outro já venceu, e vice-versa. E aí que está, meus irmãos, a bênção do corpo de Cristo. E nós podemos aconselhar uns aos outros. Diga, Tiago. Uma pergunta sobre a questão das opiniões, as diferentes opiniões. Quando é pecado e quando não é, Porque, por exemplo, vamos supor, uma moça que ela nunca abortaria, nunca faria isso, mas ela defende o aborto, ela acha que as outras pessoas deveriam ter direito, se quiserem, fazer isso. Ou também a questão do pagamento de impostos. Eu pago meus impostos, mas todo mundo é livre para decidir se deve pagar ou não, mesmo sendo crente ou não. Isso aí estaria entre opiniões diferentes ou estaria realmente no pecado? Depende das consequências. Por exemplo, ela nunca abortaria. Eu acho isso meio complicado, mas defende o aborto? Eu acho de... Mas existem pessoas que defendem isso. Um certo tipo de esquizofrenia, pensamento aqui, Bem, tipo assim, eu sou obediente, mas os outros não têm esse dever de ser obediente à palavra de Deus, entende? Então, assim, a pessoa acaba fazendo uma... E se essa pessoa está aconselhando outros... se ela está aconselhando outros a fazer algo que esteja contra a palavra de Deus, certo? Ela precisa ser confrontada. Então, ela está nas redes sociais defendendo meu corpo, minhas regras, por exemplo, Sendo ovelha minha, seria chamado para conversar. Eu disse, minha irmã, vamos lá, vamos começar do começo, não é seu corpo. Você está seguindo uma narrativa falaciosa, certo? Que não tem a ver com a realidade. Sobre a outra questão, discordar do pagamento de impostos, eu também discordo. Alguém aqui concorda com a taxa de impostos do Brasil? Não, Eu também discordo. Nós somos uma das... parece que 5 maiores taxas tributárias do mundo. Nós temos impostos da Suécia e serviços
do Congo, como diz o Judicleu outro dia. Então, eu protesto contra isso. Protesto contra a carga tributária, contra a coisa. Agora, eu não posso incentivar a sonegação. Eis aí a diferença, certo? Você incentivar a sonegação, que as pessoas, com as leis que existem hoje. Então, você discorda da lei, mas você obedece à lei, certo? Por exemplo, daqui a 1 ou 2 meses, né, nós vamos alegremente ao zoológico, onde só tem leão. Quantos aqui fazem seu imposto de renda com um sorriso no rosto? Ah, que alegria preencher essas coisas aqui. Deixa eu botar até mais coisa para poder pagar mais. Ninguém, né? Agora, quem discorda da promessa do atual governo de baixar a alíquota e isentar quem estiver acima ou abaixo de 5 salários mínimos? Estou torcendo que ele cumpra aquilo que ele prometeu. Eis a diferença. Se chegar março, abril, nem lembro quando é de verdade, e ele não cumprir a promessa da campanha, ficar para o ano que vem, eu vou pagar. Fazer o quê? Tem alternativa. Entendeu a diferença? De novo, a apologia... Não, mas de novo, Tiago, a opinião sobre aborto é uma coisa diferente. Tá, a opinião sobre aborto eu colocaria na mesma categoria de você defender a sonegação de impostos, certo? Neste ponto, não tem como você fazer um raciocínio igual sobre aborto e impostos. Você não vai falar o que sobre aborto? Não tem meio termo. Ou você mata ou não mata certa criança. Neste caso, eu estou diferenciando o protesto, certo? E a insatisfação com a existência ou a cobrança de impostos ou a carga tributária com o incentivo a não se pagar. Entendeu a diferenciação? Então, o segundo, você fazer uma apologia à desobediência, certo? Ou a qualquer coisa que o governo coloque. Você está transgredindo Romanos capítulo 13. Aonde que o Romanos capítulo 13 não se aplica? Aonde você tem uma ordem clara das Escrituras de algo do âmbito cristão, que foi o caso de de Pedro e João diante do Sinédrio. Não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. A ordem do Sinédrio foi: parem de pregar. Não vamos parar de pregar. Certo? Então agora está em julgamento no STF sobre a questão de que é criminalizar a homofobia, incluindo a opinião, certo? Eu vou continuar dizendo que a homossexualidade é pecado, e vou continuar chamando de homossexualismo, diga de passagem, certo? E vou continuar aconselhando as pessoas a arrependam-se e mudem de vida, como aconselho qualquer pecado. E aí eu vou desobedecer, por quê? Eu não posso deixar de falar aquilo que a palavra de Deus claramente me coloca para falar. Aí é que é a questão. Vamos lá. Estamos na letra D. Independente da resposta obtida, você deve, número 1, examinar, julgar a si mesmo, de modo bíblico, antes de se dirigir a outro crente para falar a respeito dos pecados que ele cometeu e dar os passos necessários para vencer tudo e qualquer pecado em sua vida, para agradar a Deus e não ser hipócrita. Em outras palavras, meus irmãos, toda confrontação começa onde? Em mim. Ok? Toda confrontação começa em mim. É só isso que Mateus capítulo 7 está dizendo. Mais nada. Não julgue para não serem julgados. Certo? Leia o resto do texto. Então, primeiro, certo? O irmão está com o cabelo bagunçado. Espera aí, deixa eu checar. O meu está direitinho. Então, agora eu posso ir lá. Irmão, você está com o cabelo bagunçado. Essa é sempre a dinâmica. Sabe por que nós fazemos isso, irmãos? Porque, aliás, desculpe, sabe por que muitas vezes não confrontamos? Porque nós percebemos que nós estamos no ou na vizinhança do mesmo pecado que aquele irmão. E a confrontação vai exigir que eu conserte a minha vida primeiro. Em muitos casos, é exatamente e simplesmente isso que acontece. Diante de Deus, perdoar de coração ou os pecados do seu irmão e estar pronto para expressar o perdão quando ele se arrepender. 3. Com sinceridade, veja bem, lembre que tudo isso está subordinado à letra D, independente da resposta obtida. Tá? Essa é o que eu devo fazer comigo. Com sinceridade, procurar trazer o seu irmão de volta a um relacionamento com o Senhor e com os demais membros do corpo de Cristo, julgando a si mesmo continuamente pela palavra de Deus. Vamos a alguns textos aqui, irmãos?
1 Coríntios 11, 31. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Mateus 18, 35. Assim também fará meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Muito bem. O outro texto que nós não podemos ler, que é muito grande, é Mateus 7, de 1 a 5, que, é claro, vai falar sobre a questão de não julgar sem antes tratar a si mesmo. 4. Guardar um espírito de mansidão enquanto lida com seu irmão que pecou. Esteja alerta para identificar qualquer tentação em sua vida enquanto estiver procurando restaurar o seu irmão. E lembre-se constantemente que a disciplina é motivo de tristeza. Vamos ler esse texto aqui, meus irmãos. Tiago 4, 7. Portanto, pensem nisso. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. 1 de Pedro 5, 8. Sejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, fugindo e procurando a quem possa devorar. E Hebreus 12, 11. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Esse é o versículo principal desse parágrafo, meus irmãos, e é verdade, né? A disciplina nunca, se houve real arrependimento e responsabilização pelos seus atos, a pessoa vai sentir tristeza. Agora, essa tristeza, indo lá para o ensino de Paulo, né, fora isso aqui de Hebreus, é a chamada a tristeza segundo Deus. É que ela produz mudança na nossa vida. Pastor, mas vai ficar nisso? Não pode deixar de passar por isso. Mas sendo o resultado a restauração daquela pessoa, depois, meus irmãos, é como uma cicatriz. Está lá, você sabe o que aconteceu, né? Mas passou. Você já está restaurado sobre aquilo. E a alegria, né, da vida cristã, da salvação, é garantia de retornar à sua vida. Falar palavras que edificam de acordo com a necessidade do momento, para transmitir graça àqueles que o ouvem. Não façam fofocas a respeito do pecado de outros. Não passe informações a quem não está envolvido no processo de restauração bíblica. Naquele caso que eu contei aos irmãos, em que fomos confrontar aquele colega e tal, nós tivemos, graças a Deus, irmãos, muitas palavras de graça, com G maiúsculo, a graça de Deus. Ele foi cercado de palavras de graça, de amor, de incentivo ao arrependimento e à mudança e restauração. Mas houve uma nota dissonante. Depois, né, que a reunião acabou e tal, veio uma pessoa e ele estava agindo de uma maneira fora daquilo que nós estamos falando aqui. De maneira altiva, né, criticando, porque o irmão confrontado na primeira reunião não aceitou a confrontação, de maneira altiva e tal, e aí o colega estava liderando o grupo e a reunião falou assim, olha só, isso não é o espírito do que nós estamos fazendo aqui. A situação já está muito difícil. Não é hora nem de maledicência, de fofoca e tal. O que tinha que ser falado na reunião. Então vamos sair daqui em espírito de oração e orar para que esse colega se arrependa e volte atrás. Foi uma reunião, para mim, meus irmãos, muito edificante, porque eu aprendi várias coisas no comportamento daqueles colegas ali. Muito bem. Vamos ler Levítico 19, 16. Não espalhem calúnias no meio do seu povo. Não se levantem contra a vida do seu próximo. Eu sou o Senhor. Provérbios 16, 28. O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. E 20, 19. Quem vive contando casos não guarda segredo. Por isso, evite quem fala demais. Muito bem. Agora, e se o irmão se arrepender? Certo? Onde eu estou? Eu estou perdido aqui. A letra que está errada, né? Desculpa, irmãos. Ali é a letra E. Então eu estou certo. Quando o seu irmão se arrepender a certa altura do processo de restauração, né? Glória a Deus, você, juntamente com os demais envolvidos, deve conceder clara e sinceramente um perdão pleno, completo, total, e continuar a usar palavras agradáveis. Então, realmente, você percebeu arrependimento e restauração? Só resta isso aí, meus irmãos. Não, vou ficar com o pezinho atrás aqui, vai que... Não, certo? O vai que é depois. Aí a gente tem o que fazer se houver uma reincidência, uma repetição ou outro pecado. Neste processo, a nossa resposta é perdão.
Fornecer instrução bíblica, que geralmente envolve ajuda, apoio, conselho de outros crentes, para ajudá-lo a vencer ou os pecados e desenvolver um estilo bíblico de vida. Eu tenho para mim, meus irmãos, que aí é que nós não queremos desenvolver, porque vai requerer trabalho, tempo, né, para aconselhar e acompanhar essa ou essas pessoas. Ajudá-lo para que seja restaurada a plena comunhão e ao serviço no corpo de Cristo, dentro daquilo que for biblicamente possível. Pastor, algumas expressões aí eu estou vendo vez após vez, após vez, após vez. Olha a outra aí. Continuar a julgar a si mesmo biblicamente. Já reparou, meus irmãos, como que o nosso estudo dá a volta e reforça, é como se estivesse fazendo a volta e reforçando o nó, para que a gente não esqueça, porque a gente está acostumado a ouvir uma coisa, dizer assim, é isso aí, vou fazer diferente. Então está voltando e repetindo, reforçando, para que a gente decore e aprenda definitivamente como funciona o processo, tanto de confrontação quanto de restauração na disciplina. Muito bem. Sobre esse processo de restauração e disciplina, nosso segundo ponto é o seguinte. Passos seguintes a serem tomados quando o irmão em Cristo não se arrepende. Se você instar com o irmão em Cristo, insistir, para que ele se arrependa e ele não se arrepender, você deve levar consigo uma ou duas pessoas para serem testemunhas da recusa persistente. De novo, Mateus capítulo 18, certo? Letra B. Aliás, descrição, né? Número 1. É indispensável que as testemunhas sejam crentes maduros, que entendam os princípios bíblicos relacionados ao processo de restauração, certo? Ver o ponto 1, letra C. As testemunhas devem ser reconhecidamente imparciais, para que nenhuma delas pareça tomar partido na questão. Então, nós estamos aqui, irmãos, agora esmiuçando o que Jesus fala em Mateus capítulo 18, e que é meio que óbvio, certo? Então, eu estou com um problema com o irmão, não resolveu. Eu vou chamar outra pessoa, né, que é o meu melhor amiguinho e tal, porque a gente é quase, estou montando uma gangue contra o outro lá. O objetivo não é esse. O objetivo sempre é restauração e não ganhar a disputa. Não é ganhar a discussão, mas é convencer o irmão agora com a ajuda de outro, tá? Aí que eu acho, inclusive, importante que você talvez chame alguém que seja até fora do círculo aqui, para ajudar naquilo lá. Alguém mais maduro. Agora, deixa eu fazer uma ressalva aqui. Evite a tentação de sempre pensar, vou atrás de um presbítero. Isso aí, meus irmãos, é o óbvio do nosso pensamento. Acredite. É óbvio, né? Tem muita gente madura aqui na igreja. Você não precisa recorrer sempre às mesmas 2, 3, 4 pessoas. Há outros que podem lhe ajudar nesse processo que não é agradável, mas precisa ser feito. Número 2, né? Preparando-se para possíveis passos adicionais da restauração e disciplina, envolvendo talvez diversos membros da igreja, é aconselhável que uma das testemunhas seja um líder da igreja que possa colocar em prática o passo seguinte no processo de restauração e disciplina. Veja bem, a apostila está dizendo é aconselhável, tá? Mas eu não acho que seja necessário. Se em cada questão você for sempre envolver um líder da igreja, certo? Você vai evitar que outros na igreja possam crescer também. Então a minha recomendação é, calma aí, apostila. Use outros irmãos aqui na igreja que possam lhe ajudar nessa confrontação com aquela pessoa, ok? A apostila não está sempre certa, ué. A gente pode discordar dela, inclusive. 3. Cada testemunha precisa rever e seguir as diretrizes fornecidas, acima, no número 1, tá? É necessário, meus irmãos, que todo mundo esteja de acordo com aquilo que está fazendo. Ora, nossa igreja, em tese, toda está passando pelo mesmo ensino. E detalhe, não é a primeira vez que a gente fala sobre isso. Nós falamos sobre isso lá em 9 marcas, quando falamos sobre a marca da disciplina bíblica, né? Em outras ocasiões também. Então é importante que, talvez você, quando vai chamar aquela outra pessoa, diz assim, então, meu irmão, estou lhe chamando por causa daquele segundo passo, tá lembrando, né? Lá de Mateus capítulo 18, para que a pessoa entenda o processo pelo qual vocês estão juntos aí passando, ok? Letra B.
Se um crente professo insistir na falta de arrependimento e o fato precisa ser levado à igreja, isto é, exposto diante daqueles reconhecidamente crentes, não simplesmente daqueles que frequentam as reuniões públicas, onde crentes e descrentes podem estar presentes, todos os passos do processo bíblico de restauração devem ser recordados. Só então os crentes, sob a supervisão dos líderes da igreja, devem encorajar o arrependimento daquele que está em pecado. Quando você se afastar da comunhão com um crente professo que não se arrepende, lembre-se do seguinte: guardar-se da comunhão, manter-se afastado, não significa evitar a pessoa que não se arrepende para exercer justiça própria, nem ignorá-la. Eu já falei sobre isso. No decorrer da vida diária pode haver conversação com aquele irmão. Todavia, a comunicação deve constituir apenas em admoestá-lo para que abandone os antigos hábitos pecaminosos e retorne ao Senhor e à obediência à palavra de Deus. É o equilíbrio, né, meus irmãos? Ninguém vai perder a educação para poder ajudar aquele irmão. Observar atentamente uma pessoa não arrependida significa verificar que os envolvidos no processo de restauração, o que pode incluir a igreja local como um todo, se esforcem em oração para restaurar aquele indivíduo. Não significa fofocar a respeito da pessoa que tem preferido não se arrepender. Eu me recordo, meus irmãos, que nos momentos que nós tivemos aqui disciplina, que não foram muitos, a minha recomendação sempre tem alguma dúvida? Só tem um grupo restrito de pessoas que você deve procurar. A pessoa em questão, ou a liderança da igreja, ou, no caso, se alguém participou do processo de disciplina, é essa pessoa. Tipo, né? Soube da disciplina, foi comunicado da disciplina do Sinfrônio aqui, certo? A Dani não teve nada a ver com o processo. Aí acabou o culto, eu digo, que coisa, né, Dani? E tal, e começa, e dou corda, e vou puxando. Ela não participou do processo de disciplina, ela não participou de nada daquilo que aconteceu, certo? E aí eu venho envolvê-la. Isso é um pezinho para fofoca, para maledicência. Aí eu começo, né? Rapaz, você acha, Dani, que o pessoal da liderança falou mesmo com ele como deveria? Como é que ela vai saber? Ela não é adivinha. A gente não percebe, irmãos, como é fácil a fofoca. Ela não tem a mínima ideia. Ah, pastor, mas ela não tem direito à opinião? Gente, opinião você dá sobre o que você sabe. Você não pode dar opinião sobre o que você não sabe. Sobre o que você não presenciou, sobre o que você não participou. Disciplina de igreja não é lugar para achômetro. É lugar para fatos. E fatos só sabem aqueles que participaram. Por outro lado, vamos supor que foi testemunha, sobre de tudo, a Ed sabe e presenciou. Poxa, Ed, será que não tem mais alguma coisa que a gente possa fazer para ajudar esse irmão? Ela participou, ela pode dar a sua opinião sobre aquilo. E a liderança, etc. Irmãos, é complicado porque é tão simples e a gente às vezes não obedece isso daí. E acaba lateralizando coisas, certo? E muitas vezes levantando suspeitas sobre até a maneira como a coisa foi conduzida. Está em dúvida? Pergunte a quem conduziu. Pergunte a quem tratou a coisa. E aí você realmente pode ter um verdadeiro aspecto, né, uma verdadeira opinião, uma perspectiva sobre aquilo que aconteceu. Se um crente profeta não se arrepende, precisa ser tratado como alguém que não pertence à família de Deus, lembrando-se do seguinte: você e os demais envolvidos no processo de restauração e disciplina não devem ignorar a pessoa que não se arrepende, mas evitar a conversa numa comunhão livre e irrestrita, como a que manteriam com outros crentes. Já falamos sobre isso, certo? Então não é falta de educação, é apenas deixar a pessoa compreender o peso daquilo que está acontecendo na vida dela. Embora não se arrependa, ela pode optar por frequentar os cultos da igreja, como os descrentes fazem. Já me fizeram essa pergunta também. Pastor, uma pessoa que foi disciplinada, excluída, desligada da igreja, pode continuar frequentando a igreja? Meu irmão, deixa eu repetir aqui. Qualquer pessoa pode frequentar o culto público de uma igreja. Certo? O culto é público. Já fizeram essa mesma pergunta sobre, pastor, o senhor aceitaria? A pessoa gosta também de ir lá para o... O senhor aceitaria uma drag queen frequentar a sua igreja? Aí eu pergunto, defina frequentar. Porque a pessoa quer pegar você... Né? Nas suas respostas, se você responde sim, vai para um lado. Não, a pessoa quer, é treta. Defina frequentar.
A frequentar, participar, cantar. Cantar onde? Lá na frente? Não. Eu sou preconceituoso? Sou. Todo mundo deve ser preconceituoso. Se a gente não fosse preconceituoso, meus irmãos, a gente não trataria pecado com pecado. O pessoal confunde opinião com preconceito. Então eu sou preconceituoso, já que a opinião hoje é preconceito. Porque são coisas completamente distintas. Uma igreja caiu aí na mídia porque está com um casal, desculpe, ato falho, é comum, um par homossexual cantando no louvor. Que lindo, né? Porque a igreja é uma igreja que ama as pessoas de verdade. Não, é uma igreja que ama as pessoas mais do que ama a Deus e a sua palavra. Essa é a diferença. Então, voltando ao caso que estavam perguntando, agora, disse para ele, se essa pessoa quiser estar no culto de oração, estar no culto, estar ouvindo a palavra onde quer que ela esteja sendo pregada na nossa igreja, ela é extremamente bem-vinda. E eu digo uma coisa, irmãos, nossa igreja não faz isso da boca para fora. Lá no nosso prédio antigo, nós tivemos frequentando conosco durante meses um homossexual que inclusive tinha sido também travesti, era soro positivo, certo? E frequentava nas igrejas direto. Eu nunca vi na nossa igreja alguém deixar de cumprimentá-lo, deixar de apertar sua mão. Na hora da oração, alguns têm o hábito, né, de botar a mão no ombro do outro, dar as mãos para orar. Nunca vi alguém agindo de maneira preconceituosa com ele. Então o pessoal gosta muito de botar na rede social que as igrejas são isso, são aquilo. Eu sempre comento nesses posts. Me dê um exemplo. Qual foi a igreja que você foi e o pecador foi tratado como os judeus tratavam, os fariseus tratavam no Novo Testamento? Me dê o nome da igreja. Nome, data, local, nome do pastor. Estou esperando até hoje. Porque o pessoal gosta de jogar as coisas e generalizar. Então, repetindo, meus irmãos, nós estamos falando sobre disciplina e sobre frequentar a igreja. A pessoa que foi disciplinada porque não se arrependeu, ela não participa mais deste ministério, certo? Mas vai frequentar, vai participar se quiser. Agora, vai continuar ouvindo pregação contra o pecado dele e dela. Não vai mudar nada. Aí é a escolha que a pessoa faz. Os crentes da igreja devem continuar a demonstrá-lo. Todavia, a veracidade da sua salvação deve ser questionada para que ele a considere, já que ele, à semelhança de um descrente, persiste em não obedecer à palavra de Deus, em viver como alguém que não possui o poder sobrenatural para vencer o pecado. Deixa eu deixar bem claro aqui, meus irmãos, que nós estamos questionando a salvação da pessoa, mas não afirmando que ela não existe. São coisas distintas, ok? Como assim, pastor? Por quê? Há crentes que cometeram pecado, foram confrontados, não se arrependem, não querem a disciplina, mas eu nunca vou dizer assim, eu tenho certeza que ele não é crente, que o nome dele não está no livro da vida. Por quê, meus irmãos? Porque a consciência do ser humano, ela se cauteriza de tal maneira, geralmente por causa do orgulho. A pessoa não quer dar o braço a torcer. No fundo, perceba, ela sim está arrependida, ela sim sabe que pecou, mas ela não quer passar pela situação da humilhação, que infelizmente aquela disciplina trará sobre a vida dele ou dela. É escolha, vai trazer consequências, mas eu quero só destacar que nós não estamos afirmando que a pessoa não é convertida, mas seria bom admoestar e aconselhar, meu irmão, veja bem, será que você realmente é meu irmão? Isso é realmente, irmão, ser amigo daquela pessoa. Vamos terminar essa página aqui, irmãos? Letra E. Lembre-se de que a disciplina é motivo de tristeza, e não apenas para aquele que está sendo disciplinado. Deus Pai e o Espírito Santo também se entristecem com o pecado de um indivíduo. Verdades bíblicas. Letra F. Os crentes que optam por não serem diligentes e fiéis no processo completo de restauração e disciplina na vida de outro crente estão sujeitos à disciplina corretiva do Senhor. Por quê? Então, veja bem, meus irmãos, o que essa última letra está dizendo? Saber, tá, que o Cifrone está em pecado e dizer, isso não é meu problema, porque eu não sou pastor, porque eu não sou líder da igreja, porque eu não sei o quê. Você agora, isso que é interessante, está pecando por omissão. Olha só, né? Lembra do cisco da trave? Eu estou aqui, ó, olha o cisco no olho do irmão, mas eu não vou me envolver e vou deixar a trave no meu, pela minha omissão. Então, meu querido, me perdoe, mas não há biblicamente opção. Agora, para pensar.
Será que Deus, na sua soberania, lhe trouxe a saber do pecado daquele irmão, por acaso? De todas as pessoas que poderiam presenciar aquilo, por que você exatamente presenciou ou soube? É porque você é que Deus quer usar primeiramente, né, primeira instância, na vida daquele irmão. Há pecado em suas vidas por falharem em obedecer a palavra de Deus, que afirma que os crentes devem restaurar o irmão surpreendido em pecado. Certo? Simplesmente assim, não tem como a gente, irmãos, dourar isso daí. E estão pecando enquanto igreja, subestimando o pecado no corpo de Cristo e optando por não o tratar. Lá no finalzinho da sua apostila, nessa página, você tem destacado 1 Coríntios capítulo 5. O que é isso aí? É o jovem que estava dormindo com a sua madrasta. A igreja sabia e dizia, não, mas temos que amar. Né? Sei lá o que essa igreja pensava, irmão, sinceramente. Porque o que Paulo fala? Ouve-se que há coisas no meio de vocês que não se vê nem entre os incrédulos. Até os incrédulos ficavam horrorizados que alguém cometesse adultério com a própria madrasta. Mas a igreja estava sendo tolerante com aquele pecado. Então, meus irmãos, quer seja o indivíduo, quer seja o corpo, saber do pecado e não tratá-lo nos torna nós mesmos, né, dignos ou necessitados de disciplina. Bem, irmãos, vamos ficar por aqui. Espere em Deus que a gente consiga terminar essas páginas até semana que vem. Nós vamos parar na 200 e quanto mesmo? 25 agora, né? 225, e temos até 236. A tarefa complicada de terminar essas páginas é uma lição muito longa, essa lição número 13, mas esperamos em Deus conseguir. Bem, nós vamos orar agora, mas eu peço que os irmãos não saiam, que nós precisamos fazer uma comunicação depois, tá? Oremos. Deus querido, nós agradecemos ao Senhor, porque a saúde do teu corpo já foi planejada e foi providenciada de forma bem clara na tua palavra. Difícil, Deus, para nós entendermos o nosso papel muitas vezes nesse processo. Ajuda-nos, portanto, ó Deus, para que nós possamos ser instrumento do Senhor, instrumento de graça e verdade na vida das pessoas, mas que também aceitemos na nossa vida quando formos confrontados. Dá-nos uma tarde na tua presença, é o que oramos em nome de Jesus. Amém.